no capítulo 16 e no versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Que diz: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Levante as mãos para o alto. Deus enviou seu filho, oh glória, para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por Deus. Maravilha! Ele vive na nossa vida, porque Ele eu sei que a mim está nas mãos que vive. Amém, amém. Diga, meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Agora coloca a Bíblia no banco, na cadeira. A Bíblia, depois vocês, a Bíblia primeiro. Agora levante as mãos para o alto. Agora levante as duas mãos para o alto e dá uma rajada de palmas com glória para Jesus. É para Jesus, glorifica, glorifica, aleluia. Glória a Deus, podeis assentar agora. Eu gostaria que todos voltassem a sua atenção para a palavra de Deus. Não é proibido glorificar. Sentindo impactado pelo Espírito Santo, não é proibido falar em mistério. Nós temos toda a liberdade. Só é proibido a gente conversar. Mas adorar neste momento. Porque é um momento, até agora nós falamos com Deus. Agora nós queremos ouvir Deus falar conosco. E Ele tem as suas maneiras de falar conosco. A nossa vinda aqui não é em vão, Deus tem o melhor para nós. O versículo que nós lemos primeiro em Eclesiastes, está dizendo, Salomão diz: em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Amados e queridos irmãos, para ter óleo sobre a nossa vida, primeiro é necessário as nossas vestes limpas. O sacerdote naquele tempo deveria sempre renovar as suas vestes. Nós podemos ver em Levítico capítulo 6 e no versículo 10 e 11. O sacerdote naquele tempo deveria sempre renovar as suas vestes, a fim de manter limpa, para confirmar o seu sacerdócio. Em Zacarias, no capítulo 3 e no versículo 1 ao 5, o Senhor ordenou o sumo sacerdote Josué que substituísse as vestes sujas pelas vestes limpas. Quem já fez isso? Quem já substituiu as vestes sujas pelas vestes limpas?
A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 14, sobre as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, para que as nossas vestes fossem limpas. Ou seja, as nossas vestes têm que estar limpas na presença de Deus. Como eu falei, um sacerdote naquele tempo só, aleluia, tinha que estar com as vestes limpas, aleluia, para que o Senhor confirmasse o seu sacerdócio. Ou seja, quando a Bíblia está dizendo sobre vestes limpas, a Bíblia está dizendo sobre purificação, a Bíblia está dizendo sobre santificação. Quando está dizendo vestes limpas, a igreja, nós, obreiro, povo de Deus, nós temos que estar com as nossas vestes limpas. Ou seja, a igreja que aceitou Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, aleluia, esta igreja está purificada, está com as vestes limpas, para, ou melhor, a igreja de Cristo, para receber o óleo, para receber a unção, não precisa somente de orar. A igreja de Cristo, para receber o óleo, para receber o azeite, não precisa somente jejuar, mas precisa primeiro estar com as vestes limpas. Quando a Bíblia diz vestes limpas, coração puro, alma pura. Levante a tua mão e glorifica a grandeza de Deus. A igreja com as vestes limpas é uma igreja impactada pelo Espírito Santo. Nós lemos o versículo, eu falei apenas um pouquinho sobre vestes limpas, mas o que eu quero pregar nesta noite, sobre o segundo versículo que eu li, que nós lemos, é aqui em 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 13. A Bíblia fala sobre Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi, a história verídica. Todos nós sabemos quem era Davi. Era um apacentador de ovelhas. A pior profissão naquele tempo era apacentar ovelhas. Sabe por quê? Porque estava chovendo, estava no campo, estava sol, estava no campo apacentando ovelhas. Um apacentador de ovelhas naquele tempo não tinha muita liberdade. Um apacentador de ovelhas naquele tempo, muitas vezes, a família estava reunida, mas o apacentador de ovelha estava no campo. Irmãos, o que eu quero pregar nesta noite, para que o óleo, para que o Espírito Santo fica em nossa vida, é preciso ter vestes limpas. Eu falei aqui, e todos nós sabemos que o sacerdote sempre precisava ter vestes limpas. Eu falei aqui em Zacarias, a Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué trocou as vestes sujas pelas vestes limpas. Agora o que eu quero pregar sobre Davi. Uma vez que quando Saul desobedeceu a Deus, Deus levantou como rei, mas quebrou, desprezou as ordenanças que Deus tinha dado a ele através do profeta Samuel. Quando Saul quebrou o seu propósito, o seu pacto, ele não estava mais de vestes limpas, ele estava de vestes sujas. E não tem como Deus capacitar, não tem como o Espírito Santo ungir pessoas de vestes sujas. Se nós for ver na Bíblia da Saul, quando entrava em uma guerra, mas Jonatas
tinha força de leões e era mais veloz do que uma águia. Sabe por quê? Não era eles. Quando eles entravam em uma batalha, quando chegavam em uma batalha, os filisteus já tinham medo. Saul está aí, Jonatas, aleluia, já tinha medo. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios do óleo, cheio do Espírito, guiado por Deus. Levante a tua mão, quem tem azeite, levante a mão e glorifica. Mas só fica óleo, só fica azeite aonde que tem vestes limpas. Uma vez que Saul desobedeceu, o Espírito de Deus afastou. E depois que o Espírito de Deus afastou, aí o Senhor diz para Samuel: até quando terás dó de Saul? Não tem visto que eu rejeitei? Enche o teu vaso de azeite, vem. Aleluia, eu vou enviar levo o azeite. Enche o teu vaso de azeite, vem. Agora a unção não era mais para Saul, a unção agora era para Davi. A unção é para quem tem compromisso com Deus. Óleo é para quem tem compromisso com Deus. A unção é para quem tem propósito. Aleluia, quem está entendendo isto? Glória a Deus. E lá vai Samuel. Samuel diz: Senhor, se Saul ficar, Samuel vai me matar. Não, diz que vai oferecer sacrifício. Irmãos, naquele tempo o povo tinha um respeito tão grande pelo profeta de Deus, pelo sacerdote, que quando Samuel chegou lá e perguntou: é de paz a tua vinda? O povo até me estremia. E ele diz: é de paz, eu vim sacrificar. Deus falou com Samuel: enche o teu vaso de azeite, porque lá na casa de Jessé tem um que vai ser rei. Deus não vai colocar qualquer pessoa. Aleluia, Deus capacita. É Ele que capacita. E lá vai Samuel, o profeta, lá quando chega na casa de Jessé, aonde que estava Davi? Apacentando ovelha, o menor. Apacentando ovelhas. E Samuel chega lá, entra na casa de Jessé e de repente viu Eliabe. E disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Viu Eliabe, aí está o seu ungido. Aí Deus falou: Samuel, não atentes para a aparência, não, nem para o tamanho. Eu não vejo como o homem vê. O homem só pode ver por fora. Eu não vejo igualmente o homem vê. Deus vê por dentro. Aleluia, foi passando Eliabe, Abinadab, e eu creio que Deus começa a dizer: o óleo não é para ele. Passou Samar, também o óleo não é para ele, o azeite não é para ele. Passou os 7 filhos de Jessé, não, o azeite não é para eles. Talvez o profeta não duvidou, porque o profeta tinha comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus não duvida daquilo que Deus fala. Ele sabe. Mas o profeta passou todos os filhos. Aí o profeta, quando passou todos os filhos, você pode ver como que era um apacentador de ovelha, que o profeta chega lá e Jessé, o próprio pai, não manda chamar o filho. Poderia Davi: vem reunir aqui, está aqui o profeta. Não. Mas Deus levanta quem alguém acha que não pode. Deus capacita quem alguém acha que não pode. Talvez tenha alguém aqui que você já disse: olha, parece que não tem jeito. Alguém disse que eu não vou conseguir. Irmãos, no mundo em que nós vivemos hoje em dia, está até dentro das igrejas palavras negativas de alguém dizer: você não vai conseguir, não vai dar certo. Mas não vive essas palavras, não. Vive as palavras da Bíblia. Deus traz palavra para levantar você para cima. Quem está entendendo a palavra de Deus? Tem azeite aí? Tem azeite aí, minha irmã? Tem óleo do Espírito Santo aí?
Ramachu te carabaste. Ah, meus irmãos, aí, como o profeta era de Deus, Deus falou, o Espírito de Deus falou com o profeta: pergunta se acabaram os mancebos. Pergunta, porque quando chegou lá, Jessé sem dúvida, está aí Eliabe. Não, Deus não escolheu. Está aí Abinadab, Deus não escolheu. Está em Samar, Deus não escolheu. E foi passando. Mas Jessé não falou: olha, mas eu tenho Davi, tem um mais novo. Não. Mas o Espírito de Deus falou com Samuel: pergunta se acabaram os mancebos. Claro que Deus sabia que Davi estava apacentando. O profeta não sabia quem seria o rei de Israel da casa de Jessé, mas Deus sabia. O projeto de Deus não falha. O projeto de Deus não muda a direção. Se o projeto de Deus é para você, não vai nem para a direita nem para a esquerda, ele vai direto a você. Ainda que Satanás tente impedir, mas o projeto de Deus é para você. Aí o profeta Samuel, cheio de Deus, ele pergunta: Jessé, acabaram-se os mancebos? Aí Jessé: não, tem um menor. Tem um menor, está apacentando as ovelhas. Oh, irmãos, Deus sempre levanta o menor. O menor, aleluia. Sabe, agora todos os filhos lá. Agora sabe o que Samuel falou? Nós não assentaremos em volta da mesa enquanto o menor não chegar. Manda chamar ele lá. Talvez Samuel falou, ou seja, talvez Jessé pode até falar, eu imagino assim, eu posso imaginar assim. Porque se for na Bíblia escrever tudo, será uma Bíblia gigante. Mas então, eu posso imaginar que Jessé começa a dizer: profeta, o menor apacentador de ovelha, um menino que não entra, nunca foi em batalha, mas era o menor que tinha uma grande comunhão com Deus. Quando alguém acha que você não é ninguém, você está na madrugada, na oração, está no jejum, aleluia. Alguém não está te vendo, mas os olhos de Deus estão. A Bíblia diz que os olhos de Deus é como chama de fogo. E agora vai chamar Davi. Imagina Abinadab, Eliabe, Samar, tudo lá. E o profeta: nós não assentaremos em volta da mesa enquanto o menor não chegar. Vai chamar. Os olhos dos irmãos talvez regalaram. Mas o que está acontecendo? Porque muitas vezes a pessoa pensa que só ele que pode, só ele que é capaz, só ele que vai conseguir. A bênção é só para ele. Não, não é dessa forma. Aleluia. E foi chamar Davi. E quando chamou Davi, chegou Davi todo sujo, se estava apacentando ovelhas. Mas quando o profeta avistou Davi, o mesmo Deus que falou com ele: enche o teu vaso de azeite e vai lá em Belém, na casa de Jessé, porque lá tem um que será o rei de Israel. E o mesmo Deus que falou com Samuel para ele ir, naquele momento quando Davi chega, aí Deus diz: Samuel, aí está o rei de Israel. Você pode levantar a mão e glorificar este Deus? Samuel, aí está o rei de Israel. Levante a tua mão. Deus tem promessa, Deus tem projeto, Deus tem o melhor para você, meu irmão. O versículo 3 que nós lemos: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Talvez irmãos que não davam nada para Davi. Então Samuel tomou o azeite e ungiu-o no meio dos teus irmãos. Quando Samuel chegou lá, Samuel avisou: eu vim ungir um rei aqui da sua família. E naquele momento, Samuel, quando Davi chega, ele unge, ele toma o azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Preste atenção, Samuel ungiu, derramou o azeite.
Agora mais em diante, desde aquele dia em diante, o azeite era confirmação. O azeite era confirmação. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora Davi era cheio do óleo, era cheio do Espírito Santo, era cheio de autoridade. Levante a tua mão. Deus tem azeite para nós nesta noite. Deus tem azeite para nós, obreiro. Deus tem azeite para nós, irmãos, irmãs. Deus estava capacitando Davi. O óleo, o azeite não era para os irmãos de Davi, era para Davi, glória a Deus. O óleo simboliza a unção do Espírito Santo sobre nós. Pode pregar bonito, pode falar bonito, mas se não tiver a unção do Espírito Santo não adianta. Glória a Deus. Satanás não tem medo de pessoas que falam bonito. Pode falar bem, pastor? Pode, claro, não estou dizendo isso. Pode ter uma boa faculdade? Claro que sim. Pode estudar, pode ser... Pode ter muito projeto, pode sim, mas o diabo não tem medo disso. O diabo tem medo do crente que tem o óleo. O óleo era derramado na cabeça. O óleo era derramado na cabeça. O próprio Davi se alegrou naquele dia. Quem tem óleo do Espírito Santo aí? Aleluia. Para nós vencer os obstáculos, para nós vencer as dificuldades, para nós vencer Satanás, é preciso ter o óleo do Espírito Santo na nossa vida. Se nós for ver no livro de Lucas capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus foi ungido. Aleluia, o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Glória a Deus. Irmãos, é preciso ter o óleo do Espírito Santo sobre a nossa vida. A primeira coisa que eu falei no início, que nós lemos vestes limpas. O óleo só pode descer quando estamos com as vestes limpas. Quando Samuel foi ungir Davi, aleluia, Deus olhou para o coração de Davi, um coração amoroso, um coração fiel, um coração que dedicava a Deus. Deus só derrama óleo em quem tem compromisso, compromisso na oração, compromisso no louvor, compromisso na palavra, compromisso na evangelização. Oramacho te carabaste. Eu estou sentindo a presença dele aqui, a presença do Espírito Santo. Hoje em dia no Brasil, no mundo inteiro, está cheio de crente querendo óleo, querendo unção, querendo poder, mas muitas das vezes não quer pregar, não quer orar, não quer evangelizar, não quer buscar. Irmãos, quando Deus usou Samuel para ir levar o azeite para ungir Davi, que Davi seria o rei de Israel, sabe por quê? Primeiro, Deus viu que Davi era de compromisso. Segundo, Deus viu que Davi tinha um coração fiel a ele. Terceiro, Deus sabia da humildade de Davi. Deus olha não é para a aparência, Deus olha para o coração. Ele olha para o coração. Levante a tua mão, Deus vai trabalhar na tua vida, minha irmã. Não importa se alguém olha para você e diz ela não pode, mas Deus diz ela pode. Não importa se alguém olha para você, ele não pode, mas Deus diz pode. Eu já derramei o óleo, eu já derramei o azeite, eu já derramei a unção. Pode. É por isso que Deus diz, é por isso que está escrito em Salmo 91 no versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor queria que Davi entendesse: você vai estar em momento difícil, que você vai ver 1000 caídos do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai ficar em pé. Você vai ficar em pé. Isso é para quem tem óleo, isso é para quem tem unção, isso é para quem tem a presença do Espírito Santo.
A igreja não precisa de muita coisa. A igreja precisa de óleo. A igreja não precisa de muita coisa. A igreja precisa de unção. Unção não vem da terra. Unção vem do céu. Azeite e óleo não se compra. Espírito Santo não se compra. Espírito Santo se conquista. A presença dele está aqui. Vestes limpa. Se está com veste limpa, tem azeite. Se está com vestes limpa, tem óleo. Sabe por que você tem vencido a luta, meu irmão? Porque tem óleo. Sabe por que você tem vencido os demônios? Sabe por que você tem vencido as perseguições? Não é que somos fortes, mas temos óleo, unção. A unção de Deus é grande sobre a nossa vida. A unção de Deus é grande sobre a nossa vida. Oh glória! Oh glória! O Senhor está dizendo que está ungindo pessoas. O céu está sendo derramada. Profetas estão sendo levantados. Evangelista, Deus capacitando. Deus primeiro capacita para enviar. Aleluia, não adianta não adianta ir sem a presença de Deus. Tem que ter óleo, tem que ter a presença de Deus. Aleluia. Igreja Deus é Irmão de Sete Lagoas, recebe a presença do Espírito Santo nesta noite. Davi estava cheio. A partir do momento que Samuel derramou azeite, Davi estava cheio. Aleluia! E quando o azeite está na nossa vida, não entra orgulho. Quando o azeite do Espírito Santo está na nossa vida, não entra orgulho. O homem é quebrantado. Davi estava tão cheio que quando foi visitar seus irmãos, o acampamento de Saul estava com medo de Golias, o gigante filisteu. Aleluia, Davi entrou. Eu não vou prosseguir, mas eu quero falar esta palavra aqui agora. Davi entrou no campo de batalha. Não só foi por causa da filha do rei, que o rei estava em uma situação tão complicada que o rei disse: quem lutar darei a filha em casamento. Para casar com a filha do rei não era qualquer pessoa. Mas o rei estava tão aflito: quem vencer este Golias, esse gigante aí, darei a minha filha em casamento, e a família vai estar isento de imposto. Irmãos, Davi chegou lá, o povo estava com medo, e Davi falou: quem é ele? Diz para o rei: não desfaleça o coração de ninguém, eu irei. Todo mundo conhece essa mensagem, eu vou pular para frente. Eu irei. O rei pega as vestes, veste em Davi. Davi diz, começou a andar. Ele era tão fraco no corpo físico que não aguentou a armadura de Saul. Ele falou: tirou, não. Deus queria que Davi, todo mundo entendesse que ele estava mais protegido do que a armadura de Saul. Ele tinha sido ungido. E quem é ungido, o diabo levanta, mas não derruba. Quem é ungido, o diabo pode levantar contra ele, mas não consegue derrubar. Oh glória! Quando o gigante olha para Davi e diz: olha, sou eu algum cão? Mandou um menino para lutar comigo, não tem homem aí em Israel não. Mas Davi entra cheio do Espírito Santo. Talvez Davi entre no campo de batalha dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar força, não vai faltar unção. Talvez Davi entre no campo de batalha dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh glória!
E Davi começa a dizer: tu vem a mim com lança, espada e escudo. Eu não tenho lança, eu não tenho espada. Davi estava cheio, já tinha sido ungido, estava cheio. Quem está cheio de azeite tem ousadia. Ousadia, o diabo não pode encostar. Aleluia. Tu vem a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou aprender, eu vou a ti. Eu não vou a ti no nome do rei Saul, eu não vou a ti no nome do exército de Saul, eu vou a ti no nome do Deus dos exércitos, o Deus que criou o céu, o Deus que fez a terra. Eu vou a ti no nome dele. Está sentindo o seu dele aí? E outra coisa, quem recebe o óleo na cabeça não tem o eu. Tem muita gente por aí que já mesmo até caiu porque colocou eu faço, eu consigo. Aí Deus diz: você faz, então eu não vou. Você consegue, eu não vou conseguir para você. Mas quando a gente diz: eu vou conseguir no nome do Deus dos exércitos, aí as coisas mudam. Deus em primeiro lugar. Davi pegou 5 pedras, uma funda. Irmãos, diante dos olhos humanos era impossível Davi vencer Golias. Num vale estavam os filisteus, no outro Israel. E quem vencesse seria servos. Se Israel perdesse, seria servo dos filisteus. Se os filisteus perdessem, seria servo de Israel. E no campo de batalha, Abinadab queria proibir Eliabe, ou seja, queria proibir Davi. Mas Davi, eu creio, não, eu vou no nome do Senhor. Ah, meus irmãos, o povo estava preocupado, mas eu creio que lá de cima Deus começa a dizer: eu creio, vai Davi, você tem azeite. Vai Davi, você tem óleo, você já foi ungido Davi. Aleluia, pode atirar Davi. E Davi pega a funda, ninguém acreditava. Aleluia, a mão de Deus foi, sem dúvida. E Davi libera, e a pedra vai, nem para a direita e nem para a esquerda. A pedra foi guiada pelo Espírito de Deus e atingiu a testa de Golias. E quando o gigante cai por terra, eu creio, ou seja, Davi vai lá, pega a espada, corta a cabeça. E quando Davi levanta a cabeça, eu posso imaginar Davi dizendo: aleluia, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior. Aleluia. Oh glória, pastor, o que você quis dizer com essa mensagem? O que eu quero dizer, meu irmão, se você foi ungido por Deus, deixa o diabo se levantar. Pode vir demônio, pode vir perseguição, pode vir calúnia, venha o que vier, a presença do Espírito Santo é mais forte. A presença do Espírito Santo está sendo derramada aqui nesta noite. Tem que ter vestes limpas para ter azeite. Tem que ter vestes transformadas para ter azeite. O Espírito Santo. Talvez alguém olhe para você: como ele venceu, como o pastor da igreja venceu, como os obreiros venceu. Aí você diz: eu tenho azeite do Espírito Santo. Como aquele irmão deu a volta por cima, calúnia, perseguição, problema, luta na família. Aquele irmão era para ter desistido. Sabe por que não desiste? Porque foi ungido. Não foi por pastor, não foi pela liderança da igreja, não foi pela diretoria. Foi ungido por Deus. É Deus que unge, é Deus que capacita. Unção de Deus não se compra. Unção de Deus se conquista na fidelidade. Na fidelidade. Oh glória a Deus. Fiquem em pé, meus irmãos. Deus sabe como ungir. Ele que unge a nossa vida. No tempo, muitas das vezes, o sacerdote era derramado azeite até nos pés. E muitas vezes
azeite também na orelha. Mas o crente tem o azeite do Espírito Santo na cabeça, nos pés, na boca. Ele tem a unção de Deus na sua vida. Levante a mão para o alto. Da mesma forma que o Senhor ungiu Davi, Ele pode nos ungir cada dia. Ele pode derramar a sua unção cada dia. Levante a tua mão. A presença do Espírito Santo está aqui. Tem pessoas aqui que só Deus sabe o que você está enfrentando. Você está aguentando, meu irmão, porque Deus está contigo. A unção que foi derramada na tua vida não foi comprada com dinheiro, mas comprada com a fidelidade diante de Deus. E nós vamos tirar 3 minutos de glorificação. Aleluia, se sentir vontade, impactado de falar em línguas estranhas, pode falar. E nesta oração você pode ter visões. Deus pode te mostrar visões. Aleluia, eu estou sentindo algo de Deus aqui. Eu estou sentindo o azeite sendo derramado aqui. Eu estou sentindo o azeite do Espírito Santo capacitando pessoas aqui. Aramasturianda. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória. Azeite na cabeça, azeite nos pés. Aleluia. A unção de Deus, a unção de Deus, a unção de Deus, a unção de Deus. Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Tem fogo de Deus aí, tem fogo de Deus aí. A presença do Espírito Santo aí. Toca, Jesus, toca. Toca, Senhor. Toca na minha vida. Toca na vida dos obreiros. Toca na vida dos membros. Toca na vida dos visitantes. Receba a presença do Espírito Santo. O azeite simboliza o Espírito Santo. O óleo simboliza o Espírito Santo. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. É glória que sobe, é glória que desce. É glória que sobe, é glória que desce. É glória que sobe, é glória que desce. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Unge, Senhor, unge este obreiro, unge a minha vida, unge esta irmã. Receba, 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 receba a presença do Espírito Santo. É glória que sobe, é glória que desce. É glória que sobe, é glória que desce. É glória que sobe, é glória que desce. Manda glória para o céu e o céu é derramada. Que desce, levante a tua mão e adora a glória, palmas e glória. O Espírito Santo, que Satanás não adianta lutar contra a minha vida, porque as minhas vestes estão limpas e o azeite está na minha vida. Mais uma vez, aplaude o nome do Rei. Muita gente não tem. Nós temos